Seu nome? Maurício. E aí, Maurício, se libertou do quê? Desde os 7 anos de idade, bispo, junto com a minha mãe, ela me levava porque ela frequentava a Casa dos Encostos. E eu, desde pequeno, por idas e voltas, por mais de 40 anos, eu frequentei a Casa dos Encostos. Eu era um dos responsáveis em fazer o sacrifício dos animais. Eu é quem matava os animais. E a vida foi indo, perdendo isso, ganhando aquilo e sempre dependendo deles, fazendo tudo que eles pediam. E cemitério, ia lá, violava túmulo, usavam ossos para fazer trabalho. E foi assim a vida indo, depois de 35 anos de casado, com 6 filhos, separação. Isso já tem 8 anos. E foi indo, os filhos todos com problema sentimental, eu com problema sentimental grave, e assistindo um dia uma programação da igreja, uma senhora dando testemunho, aí ela falou sobre maldição hereditária. Aumentei a televisão, maldição hereditária, falando, quando eu vi era da igreja. Naquele dia eu comecei a chorar à noite, chorei a noite toda. No dia seguinte eu vim aqui para a igreja, sentei bem no fundo, falei com Deus, fiquei praticamente o dia inteiro dentro da igreja. Falei muito com Deus, eu vi minha vida passar na minha frente, um filme, foi uma coisa inexplicável. Era Deus me mostrando tudo que tinha passado na minha vida, tudo que eu perdi, tudo que eu fiz, tudo que estava errado, e mostrando para mim um caminho mais certo. Foi ali que eu saí da igreja, naquele dia não bebi mais, não coloquei uma gota de álcool na boca, comecei a frequentar as reuniões, comecei a orar pelos meus filhos, que são 6 filhos, olha que coisa interessante a maldição hereditária. Meus avós separados, por parte de mãe, separados pela Segunda Guerra Mundial, se separaram no navio, vieram para o Brasil. Meu pai e minha mãe, casados, se separaram. Minha mãe 2 vezes, meu pai 3 vezes, eu 2 vezes. Meus tios, tias separados, meus 6 filhos, que são 4 meninos e 2 meninas, 2 moças, né, que são mães hoje, todos separaram. Era uma maldição que pegou a família inteira. Aí eu comecei a frequentar a igreja, começando a frequentar todas as reuniões, principalmente a reunião de sexta-feira, para quebrar essa maldição. E graças a Deus eu consegui, aliás, através do Senhor Jesus, é claro, essa maldição já foi quebrada. Meus filhos estão todos, cada um encaminhado na sua vida sentimental. Tenho trazido meus netos aqui para a igreja, para que eles não passem tudo que a gente passou. Porque era briga direto dentro de casa, servir os encostos era briga. Aqui na minha mão, não sei se dá para ver, isso aqui é uma facada que uma das mulheres deu na minha mão. Eu era policial, peguei arma para matá-la, pus o revólver na cabeça algumas vezes já, na época. Então, só quebrando essas maldições mesmo, para a vida da gente andar. E olha, eu não tenho nem palavras para agradecer ao Senhor Jesus, por tudo que Ele já fez na minha vida. O que mudou no senhor, na sua pessoa? Por exemplo, não tinha paz, passou a ter, tinha sintomas que o mal lhe causava? Tinha, primeiro insônia, nervosismo, inquietação, raiva. Você saía na rua, alguém já olhava torto, você já queria perguntar por que estava olhando. Era uma coisa incrível, você não tinha paz, internamente não tinha paz. Hoje eu tenho paz, tenho sossego, tenho calma, porque a gente tem que ter calma, né? Antigamente eu não podia me olhar torto, no trânsito, pelo amor de Deus, bispo. Eu era o Zé Xinguinho, né? Xingava todo mundo no trânsito, todo mundo estava errado, só eu certo. Então hoje, graças a Deus, está diferente. Hoje tem paz. Tenho paz, graças a Deus. Que Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Anderson. E aí, Anderson, se libertou do quê? Bispo, eu tinha uma infância muito conturbada, né? Desde os meus 9, 10 anos de idade, a gente dava muito trabalho na escola. Eu ouvia muitas vozes. Então, eu ouvia a voz, eu jogava a cadeira na professora, brigava com os alunos. A polícia me levava em casa. Então, consequentemente, isso começou a acarretar dentro de casa muita briga. Mais que a minha mãe era da fé, é da fé até hoje, buscando por nós.
E isso começou a dar briga dentro de casa. Meu pai oprimia a minha mãe. Muitas vezes eu via a minha mãe, ela dormindo em cima da mesa da cozinha, por causa de briga, porque ele falava assim: cuida do seu filho, esse é seu filho. Então todos os dias minha mãe estava na escola, na diretoria. E a gente foi crescendo. Com 14 anos a gente começou a ingressar no mundo do crime. Então eu tinha um ódio mortal do meu pai. Tinha um ódio mortal, bispo. A gente não se dava bem de maneira nenhuma. Quando eu passei de maior, eu fui preso. Fiquei muitos anos preso, passei em várias cadeias no estado de São Paulo. Por quê? Assalto. Então eu via o que minha mãe passava e eu falava assim: por ser filho único, eu vou cuidar da minha mãe. E partir para o mundo errado, para os caminhos errados. E a gente tinha... Você queria conquistar para cuidar da sua mãe, para dar conforto para sua mãe, mas da maneira errada. Sim, senhor, dessa maneira. Porque eu via o que ela passava dentro de casa. Porque o que eu sabia que minha mãe, ela buscava Deus, buscava pela família, ela nunca abriu a boca, nunca brigou, fez o papel de mulher de Deus. Mas eu via aquela opressão. Porque ele não aceitava a Igreja Universal. E muito menos ela ser obreira. Então... Quer dizer que a tua mãe era obreira? Sim, senhor. E você chegou a ser preso? Sim, senhor. Minha mãe tem 32 anos de obra. Então eu imagino que a sua mãe deve ter buscado, clamado, feito muitos votos no altar pela tua vida. Sim, senhor. E principalmente quando a gente foi preso, aqui em São Paulo, quando eu estava, ela trabalhava na reunião de sexta-feira, de manhã, ia para a porta do presídio, pegar o número da guia, da fila, para me visitar no final de semana. E quando eu fui para os interiores de São Paulo, eram 12 horas de viagem. Ela trabalhava na reunião de manhã, ia me visitar, porque era dobradinha, era sábado e domingo. E ela, dentro da cadeia, a gente viu o trabalho, mas a gente resistia, bispo, resistia. E ela começou a trabalhar qual a seguinte forma: ela começou a levar peça de roupa, uma camiseta, uma toalha, e eu não sabia, e o livro da igreja. Então, a princípio, eu achei normal, só que isso começou a me afetar. Eu falava para minha mãe: se a mãe trazer peça de roupa, eu vou tirar a mãe do hall de visita. Você não queria a roupa que ela trouxesse? Bispo, de maneira nenhuma. E isso, eu falei: eu vou tirar a mãe. E minha mãe começou a persistir. Inclusive, bispo, num propósito que teve, ela levou para mim, onde eu estava morando, um azeite. E nesse dia que eu fui preso, eu fui alvejado, não sei se o senhor pode permitir, eu falo aqui sem problema nenhum, tomamos 10 tiros e eu fui preso. Eu não morri porque o azeite. Naquele dia eu me consagrei com aquele azeite. Eu fui no banheiro, sagrei minha cabeça, os pés, fiz uma oração e daquele dia eu fui preso. Então ela trabalhava dessa forma, bispo. Como é que você chegou a ser quem está aqui agora? Bispo, aí a gente começamos a entender, através dos propósitos. Um dia eu estava no pedal, o que é no pedal? É estar na quadra, andando junto com um companheiro de cela, eu ouvi uma voz: abandona o que você é, que eu sou contigo. Aí eu parei, isso foi numa quarta-feira, de manhã. O Espírito falou ao seu espírito. Isso. Aí eu falei assim: eu acho que eu estou louco. Falei para o meu companheiro de cela, falei assim: quando trancar a gente para pagar o almoço, eu vou entrar. E bispo, eu caía numa terceirinha, que dentro da cela tem 3 camas, né? São 12, eu caía na última cama lá em cima, fechei o quieto, que o quieto é um lençol, e fiz uma oração. Falei assim: meu Deus, se é o Senhor que está falando, eu vou abandonar tudo que eu sou. Vai ficar aqui. E ali eu abandonei, bispo. E assim a gente fomos transferidos para outras cadeias, e eu ouvi no bispo Macedo. E o bispo começou a falar do Espírito Santo. Não importa se você está dentro da cadeia, não importa se você está debaixo de uma ponte, você precisa do Espírito Santo. E nesse dia, bispo, Deus me mostrou que eu tinha que pedir perdão. Eu mandei uma carta para minha mãe e falei: mãe, vem aqui. Ela veio até meio preocupada. O que foi, negão, que ela me chama desse jeito? Eu dei para ela um pacote de carta, parecendo um pacote de 500 folhas de sulfite. Falei: mãe, Deus falou comigo que eu tenho que pedir perdão, manda para todo mundo. Ela falou assim: só obedece a voz de Deus. Ela não sabia que eu ia abrir um jejum naquela semana para buscar o Espírito Santo.
Porque, bispo, eu nunca pedi para sair da cadeia. Eu pedi para receber o Espírito Santo. É o que eu queria, porque eu sabia se eu não recebesse o Espírito Santo, eu ia voltar para a cadeia, eu ia estar morto. Eu tinha entendido o que o bispo falou. Você precisa do Espírito Santo para garantir a sua salvação. E naquela semana eu abri o jejum, pão e água. No domingo veio o trabalho da igreja. Eu fiz essa oração, coloquei a minha melhor roupa e fiz essa oração. Meu Deus, eu sempre fui leal ao crime. Eu fui leal aos meus companheiros. Eu só quero o teu Espírito para garantir a minha salvação e levar aquilo que todo mundo diz que é a paz que eu não tenho para outras pessoas. Eu só quero isso. E fiz essa oração, bispo. Eu recebi o Espírito Santo. Deus não falou que estava comigo. Deus falou que morava dentro de mim. A minha alegria foi imensa. Que quando acabou o trabalho, eu dei um abraço tão forte no obreiro, que eu falei, obreiro, eu fiz essa oração, eu nem sabia que ia ter o trabalho. Eu fui por tudo ou tudo. E ali, bispo, a coisa mudou. De dentro da cadeia, eu fui levantado a colaborador, comecei a tomar conta do grupo da Unip, e vim embora, vim para a rua, cantou minha liberdade, inclusive num propósito da igreja, que eu estava ouvindo no momento do presidiário, o pastor pegou e falou isso, se prepara que eu estou indo aí, rasga uma folha, meu alvará é esse aqui, bispo. Você guardou até hoje? Está aqui, 9 anos, esse aqui é meu alvará, eu peguei o Espírito. O pastor falou de rasgar uma folha como se fosse o seu alvará de soltura. E você pegou um papel e falou, vai ser esse aqui o meu alvará. Foi um propósito pelo rádio. Sim, senhor. E aconteceu. Fora quanto tempo? 9 anos. O que mudou na tua vida? Eu recebi a paz, a alegria, a certeza da salvação. Se eu bater as botas aqui, eu sei para onde que eu vou. Como homem, quem é você hoje? Hoje, bispo, casei com uma obreira, com uma mulher de Deus, uma obreira, que ela está aqui. Não pedi para casar, não queria isso, eu queria o Espírito Santo. Deus deu uma mulher de Deus, Deus me deu uma empresa, Deus deu uma família abençoada no mesmo Espírito. Faço o trabalho dentro do presídio, inclusive hoje eu estava dentro do presídio fazendo o trabalho de manhã. Abandono, deixo as minhas responsabilidades da minha empresa para fazer a vontade de Deus. Deus abençoou tudo. Não precisa falar mais nada. Deus abençoe, tá? Que legal. Como é que é seu nome? Meu nome é Everaldo Santana. E aí, se libertou do quê? Bispo, me libertei da depressão, me libertei da tristeza, a vontade de morrer, de suicídio, porque tudo começou quando era criança, né, bispo? Entre 6 e 7 anos de idade, lá onde eu morava, a gente tinha um costume de comer comidas oferecidas, né, às entidades. Eram 7 crianças que rodeavam a bacia, e a gente cantava para essa entidade, a gente comia essa comida. São várias comidas dentro dessa bacia, era um ritual. E 6 anos, 7 anos de idade, 8 anos de idade, então a gente comia isso, mas eu não sabia, porque a comida era gostosa. Mas o sofrimento também começou a chegar, porque eu passei a ser uma criança nervoso, pirracento, eu pensava em me matar. Tinha mágoa da minha família, ódio da minha família, e tentei o suicídio 3 vezes. Uma vez foi com uma faca, e as 2 vezes foi na passarela, e eu começava a planejar como eu iria me jogar na passarela para baixo para morrer. Ou seja, você começou como criança participando de rituais espirituais, que não sabia direito o que era, mas participava, e isso abriu portas para que forças do mal agissem na sua vida, e isso se estendeu para a fase adulta. Positivo. Então eu era uma criança muito triste, tinha depressão, na época não tinha essa palavra depressão, mas quando você chegou na igreja, estava com que problema? Eu tinha vontade de morrer, muita tristeza, eu tinha vazio dentro de mim, achava que ninguém me amava. Então quando eu cheguei na Universal, minha prima me convidou, ela me colocou um rádio, ligou a programação da rádio, um pastor pregando, e eu senti aquela pregação diferente, uma pregação diferenciada. E eu comecei a fazer as correntes sexta-feira, eu senti leve, aliviado, nunca mais eu tive vontade de morrer, de suicidar-se. A dor foi embora, a tristeza foi embora, o vazio sumiu, desapareceu. Depois de algum tempo, buscando o Espírito Santo, eu recebi também o Espírito Santo. E hoje eu tenho vontade não só vontade, hoje ajudo pessoas que sofrem, que passam por isso. Hoje você é um voluntário num dos grupos da igreja, ajudando o próximo. Positivo. Seja quem for a pessoa que estiver sofrendo, eu tenho esse desejo, esse amor em ajudá-la.
Amém. Deus abençoe muito mais, te use muito mais. Como é que é seu nome? Débora, E aí, Débora, se libertou do quê? depressão. Depressão, insônia. Eu tinha desejo de suicídio. Eu me peguei procurando com quem ia deixar minhas filhas para eu poder me matar. Sofreu com depressão por quanto tempo? Por muito tempo, mas o fundo do poço foi uns 3 anos, porque eu passei muito mal, cheguei no pronto-socorro de cadeira de roda, eles me colocaram na cadeira de roda que eu estava muito mal, eu chorava compulsivamente. Aí a médica falou que ela ia me indicar para o psiquiatra, porque psicólogo não ia dar jeito. Chegando no psiquiatra, ele falou que depressão não tinha cura. Eu não gostei do que ele falou, mas eu não tinha condições de discutir nem falar nada. Eu obedeci, tomei os antidepressivos, ajudou, só que eu me sentia como se fosse uma pessoa bêbada, não tinha prazer de viver, continuava sem desejo de viver, só amortecia. Eu não falava coisa com coisa, sabe? Eu virei um vegetal, na verdade. Como é que isso mudou? Mudou quando eu já estava assim exausta de tanto sofrer, daquela angústia, de tristeza, sem prazer nenhum de viver. Aí foi a primeira vez que eu falei o nome de Jesus. Eu falei que se ele me levantasse dessa cama, eu ia servir ele onde ele escolhesse. E foi assim. Aí, depois dessa oração, eu já senti ânimo. Hoje eu vejo que o próprio Jesus me socorreu. Liguei a televisão, teve um convite do pastor, e aquela água que ele falou para mim acompanhar a oração com um copo d'água, que ele foi refrigério. Então, no mesmo dia, eu cheguei na igreja. Aí, cheguei de uma quinta-feira, o pastor me orientou a chegar. E na sexta-feira, fui. E, graças a Deus, eu estou liberta, livre da depressão há 28 anos, sem recaída. Peraí, então nós estamos falando de uma vida com depressão e outra vida sem depressão. Depressão. Eu que estava procurando alguém para cuidar das minhas filhas, hoje não. Eu cuidei, elas cresceram, casaram. Hoje ela vê a mãe feliz, né? Para quem ouviu do especialista, não tem cura, 28 anos sem depressão. Sem depressão, sem recaída, graças a Deus. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Rose Veiga. Rose Veiga? Veiga. Rose se libertou do quê? Da depressão. Quando eu vim aqui para a igreja, eu vim destruída, no fundo do poço. Sem vontade de viver, programando a minha morte, programando o suicídio. Eu realmente não existia mais. Praticamente estava morta, né? E sofreu com depressão por quanto tempo? Eu acredito que a minha vida toda, mas eu sempre fui controlada, né? Porque eu tinha filhos pequenos, isso vem desde a infância. Quando eu era criança, eu tive desejo de suicídio, de me jogar numa cachoeira que tinha na minha cidade, que era um local onde as pessoas Cometiam suicídio. tinham suicídio, é um lugar maldito lá. O que sente quem tem depressão? É uma dor que não tem que cura. É uma dor na alma, pega fogo. Eu não sei se todos que têm depressão sentiram o que eu senti, porque para mim era o verdadeiro inferno. E você procurou ajuda? Procurei quando eu estava lá embaixo, que eu pedi para Jesus me tirar de onde eu estava. Mas eu digo assim, chegou a tomar remédio, procurou tratamento? Sim, tomei remédio por um ano, mas aí eu vi que o remédio fazia o resultado ao contrário. Eu não dormia, mesmo tomando remédio para dormir, para ansiedade, para depressão, porque eu sofria de crises de pânico, do medo. Eu tinha crises fortes de ansiedade. E os remédios não adiantavam nada, eu tinha muita dor de cabeça. Como se resolveu isso tudo? Eu parei de tomar o remédio e aí eu sofria mais ainda por falta do remédio. Eu não dormia, eu não comia, eu ficava trancada no quarto, eu não tomava banho. Aí foi quando eu tentei realmente cometer o suicídio. Eu fiz um áudio para despedir dos meus filhos, da minha família. E aí, nesse momento, veio na minha mente tudo que minha mãe me ensinou, que a minha mãe falava de Jesus, falava tudo que tinha na Bíblia, né? E aí eu comecei a lembrar que a minha mãe dizia que quem tirasse a própria vida ficava presa no inferno, e que quando Jesus voltasse, a minha alma não seria perdoada, ela seria recolhida para o inferno, porque eu não teria mais perdão. E aí eu comecei a pensar nos meus filhos, nos meus netos, porque eu estava viúva, meus filhos tinham acabado de perder o pai.
E aí eu pedi para Jesus, eu deitei nos pés da minha cama, como se fosse o colo de Jesus, e pedi para que Ele me tirasse dali, porque eu estava presa, era no inferno. E eu adormeci, e quando eu acordei no outro dia, veio uma mensagem de um pastor para mim vir para a igreja, e eu vim. Mas quando eu cheguei aqui, eu não conseguia entrar, porque eu ia tentar entrar para o santuário, eu voltava para trás manifestada. Aí, Você incorporava com o espírito? orava com o Espírito. Quanto tempo isso? Foi em 2022 que eu cheguei aqui na Universal. Aí eu tentava entrar, Ou seja, 3 anos. 3 anos. Eu tentava entrar para dentro do santuário, eu manifestava, voltava para trás. Aí os obreiros, né, os levitas e os pastores me libertavam, tentava entrar de novo. Foi uma guerra para mim chegar aqui, mas vim. E o que mudou? Ai, Quando fez a sua parte? quando eu fiz a minha parte, eu já comecei a dormir melhor, mas ainda não estava liberta, porque várias vezes eu manifestei aqui. O que foi fundamental para resolver, para se libertar? Eu tive que me entregar de fato, de verdade para o Senhor, né? Eu desci as águas, eu deixei tudo no altar, mas tudo mesmo. Desde filhos, meus sonhos, meus planos, projetos, tudo. Tudo meu eu. Ou seja, a sua vontade ficou em segundo plano e a de Deus se tornou prioridade. Prioridade. E o que aconteceu? Hoje eu sou liberta da depressão, eu durmo, eu como, eu vivo. Como assim, até os meus 52 anos eu existia. Hoje eu vivo, porque Jesus me curou, me libertou da depressão. Depressão tem cura. Depressão tem cura, sim. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Como é que é seu nome? Vinícius. E aí, Vinícius, se libertou do quê? Vício de droga, bebida, prostituição, noitada. E isso foi criando um vazio dentro de mim. Eu tentava preencher com as coisas do mundo. E o mundo preenche. O que preenche o vazio que a gente sente é o Espírito Santo. Você usava que drogas, por exemplo? Maconha, bala, MD, LSD também. Tudo que me tirasse da realidade. Porque eu queria ser tudo menos eu. Então eu me escondia atrás das bebidas, das drogas. E através disso, eu comecei a ter problemas espirituais. Quando eu era criança, eu tinha muito pesadelo, eu tinha paralisia do sono. E eu era sonâmbulo, andava pelo meio da casa. E eu cheguei a um ponto que eu estava no fundo do poço, que eu já não sabia mais o que fazer. Então, eu procurei tudo menos Deus. Até que um dia eu recebi um convite para a reunião. Eu aceitei o convite, mas eu não vinha na sexta-feira, porque sexta-feira eu tinha medo. Eu tinha medo de manifestar, pensar o que as pessoas vão pensar ali, eu estou manifestando. E eu deixei esse medo de lado. Isso te atrapalhou? Atrapalhou muito, 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 muito. Porque eu deixava de vir na sexta-feira. E hoje, para mim, um dos dias mais importantes é na sexta. Os propósitos que a igreja proporciona ajuda muito. E você se libertou? Libertei. Quanto tempo que você chegou? Tem 5 meses. Em 5 meses só? Eu me batizei dia 23 de outubro e dia 3 de novembro eu recebi o Espírito Santo. Aí veio a transformação, a vontade de ganhar alma, ajudar as pessoas. O que muda quando o Espírito Santo entra? Muda tudo, o seu jeito, muda tudo. O sentimento, o amor pelo próximo e a vontade de querer ajudar, de passar o que a gente tem, né? Mas antes do batismo, eu enfrentei uma guerra espiritual que eu nunca tinha enfrentado antes, porque eu não tinha o entendimento da palavra, eu não conhecia o Senhor Deus, não conhecia o Senhor Jesus. Então, na minha terceira reunião, eu tomei a decisão, vou me batizar. Eu me batizei. O mal começou a trabalhar no casamento dos meus pais, meus irmãos se voltaram contra mim. Então, foi guerra. Então, teve um dia que eu estava sentado no sofá, foi depois do meu batismo. Eu tive uma paralisia do sono, veio um vulto preto, ele tentava encostar em mim e ele voltava, como se tivesse já alguém me protegendo. Senhor Deus, esse vulto sumiu e veio um vulto em formato de mulher. E ela vinha, ela tentava encostar em mim e voltava. E eu estava paralisado. Então, por um momento, eu consegui falar, sai. Aí saiu. Eu falei, nossa, eu estou sozinho, eu preciso do Espírito Santo. Então, eu fiz uma busca sincera. Em 10 dias,
busquei o Espírito Santo. Teve um obreiro que me deu um livro, Fé Racional, que me ajudou a entender, né, a fé emotiva, a fé racional, que é a fé inteligente. E eu não sabia que nossos olhos e nosso coração eram enganosos, né? Então, se a gente fazer as coisas pelo coração, pode custar a nossa salvação, né? Então, através disso, eu aprendi. Então, eu fiz uma busca sincera. Eu vi que realmente eu não tinha nada, eu precisava de Deus, eu precisava do Espírito de Deus. E Ele desceu sobre mim no domingo de manhã. Aí veio a transformação. E hoje? E hoje é só bênção, né? Ter um relacionamento saudável com minha família, coisa que eu não tinha antes. Deus faz tudo novo, né? As amizades, o ciclo. Hoje eu faço parte do Força Jovem, faço parte do projeto Help e ajudo outras pessoas. O projeto Help é um projeto que ajuda pessoas que sofrem com depressão, que pensam em suicídio. Então são jovens que voluntariamente ajudam outros jovens e pessoas assim. Vida nova. Vida nova, tudo novo. Amém, que bom. Deus abençoe muito mais. Como é que é seu nome? Marcelo. E aí, Marcelo, se libertou do quê? Da depressão. Eu cheguei aqui totalmente com a vida destruída, onde eu sofria com depressão por 4 anos. E tentei suicídio através dessa depressão, onde que eu busquei ajuda no oculto e não tive resultados. Se já estava ruim, ficou pior. Como é que começou? Foi uma tristeza? Você se fechou? Como é que se manifestava em você a depressão? Eu manifestava, à noite eu saía, eu manifestava à noite e não ficava. Peraí, eu perguntei como é que manifestava a depressão, mas você já está falando que você manifestava com o espírito? Com o espírito, eu manifestava com o espírito, porque eu procurei no oculto me livrar da depressão e acabou piorando. Onde eu tentei suicídio também, por 3 vezes, tentei jogar da ponte, tentei me jogar na frente de carro, tentei tirar minha vida, porque eu não achava a solução. E você agia como? Você era aquela pessoa que ficava trancada, não queria sair do quarto? Como é que se manifestava a depressão em você? Eu ficava trancado, eu ficava quieto, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar. Quando eu estava próximo de pessoas, aquilo dava uma aliviada, mas quando aquelas pessoas não estavam próximas de mim, aí eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar também, ficava quieto. Como é que você se livrou disso? Eu vi uma chamada onde que o Senhor fez uma oração e através dessa oração, nesse dia eu consegui dormir, que eu fiquei por muito tempo sem conseguir dormir, que eu ficava à noite na rua, dormia várias noites na rua. E através dessa oração eu consegui dormir, foi onde que me despertou. Eu falei, se dá resultado, se deu esse resultado aqui, eu vou lá. Foi onde eu cheguei aqui na sexta-feira. E obedeci, tudo que foi falo aqui eu obedeci, e coloquei em prática, manifestei aqui também. Onde foi feita uma oração, chamou aqui na frente e eu manifestei. Mas foi a única vez que eu manifestei. E ali o obreiro conversou comigo e foi me dando a direção que tinha que fazer, que tinha que vir mais vezes. E eu comecei a obedecer. Tudo que era passado aqui eu comecei a obedecer. Colocar em prática. E quando eu coloquei em prática, mudou tudo. Onde foi falo do Espírito Santo e eu tive uma curiosidade de saber como que era esse Espírito Santo. E fui buscar, me entreguei 100%, recebi o Espírito Santo e quando eu recebi o Espírito Santo, tudo acabou. Onde tinha tristeza, onde tinha depressão, onde eu tinha vontade de suicidar, eu comecei a ter alegria, comecei a ter paz, comecei a dormir até demais. Tem quanto tempo isso? Tem 6 anos. 6 anos para cá, você está liberto da depressão? Liberto da depressão, não tenho mais depressão nenhuma, não tenho nada. Hoje também eu faço parte da IVG, onde eu ajudo as pessoas, levo a palavra daquilo que eu passei para as pessoas. Quem precisava de ajuda hoje está ajudando? Hoje quem precisava de ajuda, hoje eu estou ajudando. Depressão tem cura? Tem cura. Amém. Deus abençoe muito mais, obrigado. Como é que é seu nome? Fábio. Fábio? Isso. E aí, Fábio, se libertou do quê? Bispo, eu me libertei da maconha, cocaína, tráfico, roubo, assalto à mão armada. Tudo começou assim, Bispo. Eu tinha 13 anos, aí decidi montar um grupo de samba através do futebol ali. Com a rapaziada que eu jogava com 13 no time, nós decidimos montar um grupo de samba. Então, todo jogo que tinha um time que era um time de patrão, né? E eu desejava jogar com 13. Quando eu estava com 15, 16 anos, eu estava jogando nesse time.
Toda vez que acabava o jogo, tinha aquele samba, estava ali. E era como era time de patrão, era jogo valendo 1 quilo de farinha. E daqui a pouco eu tinha tudo de graça porque eu tocava. E era a minha paixão, minha fascinação era tocar e jogar bola. E como começou meu vício? Com 15 anos, 13 anos também eu já fumei maconha. Depois, quando eu usei cocaína, me apaixonei pela cocaína. E toda vez que eu bebia cerveja, aí eu ficava assim. Para mim, eu não era um viciado, né? Para mim era porque eu tocava, era músico, então usava ali no momento. E depois desses jogos, começava sábado, 2 horas, virava à noite, só acabava no domingo. Então era muita cocaína. Então nesse momento eu não gastava nada, porque eu tocava, eu patrocinava aquilo ali. E eles patrocinavam o grupo. Esse grupo com 16 estourou. Eu estava abrindo conexão da 105, tocando com Racionais. Então era muita ostentação, muita mulher. E eu tinha as referências, pessoas que eu me espelhava, porque tinha um 10 lá do time, o cara jogava muito e era ali o gerente do tráfico, tudo. E eu queria estar naqueles ambientes e eu gostava daquilo. Enfim, só que no momento que eu estava ali tocando, eu esquecia de tudo, vivia aquilo. Só que quando eu chegava em casa eu tinha um vazio. No momento eu estava com um sorriso na orelha tocando, mas quando eu deitava, dormia, eu tinha um vazio dentro de mim tremendo. E eu falei, eu preciso casar, arrumar uma mulher para casar. Encontrei no samba uma mulher que eu tive que pedir a mão dela para namorar, para o pai. Só que ela só conhecia o meu lado tocando e aquele cara que dava presente, que era amoroso, né? Não sabia o que eu fazia também. Enfim, casei. Decidimos ter filho, tivemos filhos e continuava aquele vazio. Ela veio saber o que eu fazia, né? Aí veio o sofrimento e dali eu virei minha cabeça de vez. Enfim, aí começamos a alugar armamento, carro para fazer assalto, tudo que me transformei num... Você se transformou num bandido. Num bandido, isso. Enfim, o ambiente que eu estava era só bandido. Era só bandido, mas assim, onde a gente chegava, dominava tudo. Acabava jogo, ia para um lugar, fechava a padaria, fechava bar. Era 20, 30 caixas de cerveja. E disso aí foi dos meus 13 até os 26 anos. E a minha mãe, só ressaltando, quando eu tinha 8 anos de idade ou 9 anos, a minha mãe me trazia aqui no Brás nas vigílias, né? Só que depois dos 11 anos eu não quis mais vir para a igreja. E tem meu irmão mais velho que permaneceu. Está mais de 30 anos até como obreiro. Em vez em quando eu vinha nas reuniões por convite. E aí minha mãe trouxe a minha esposa. Eu não vi meu filho crescer até os 8 anos. E aí a minha mãe trouxe a minha esposa também. E a minha esposa começou a lutar. Quando meu filho fez 8 anos, a minha esposa fez uma pergunta para mim. Você vai querer ver seu filho? Não. Ela falava no corre, né? No crime. Eu falei, não, você é louca. Ela falou, então você tem que dar exemplo. Aí ela falou, eu vi que naquele momento ela falou sério comigo. Eu amava a minha esposa, só que eu não conseguia fazer ela feliz por causa da vida, porque mesmo nessa vida também eu tinha amante, um monte de mulher, tudinho. E eu queria ela como titular, mas queria viver a vida de solteiro, tocando. Falava para ela que você me conheceu tocando, enfim. Como é que mudou isso, para resumir? Então mudou quando ela me colocou na parede, falou assim que se eu não mudasse, ela ia separar. Aí foi quando eu vim. E assim, eu sempre fui... Você lembrou da igreja? Eu lembrei. De Deus. De Deus. Aí eu sabia que o único jeito, que eu não conseguia, que eu dava a palavra para ela que ia parar, mas eu bebia uma cerveja e usava cocaína, eu já não conseguia. E daquela época dos patrão foi preso tudinho, então passou um tempo eu já tinha que comprar. Então aí que eu entrei para o tráfico, para o roubo. E aí eu vim para a igreja, nesse vazio, só que nessa época eu quase não estudei, só fui maconha, então desempregado, com casamento destruído. E com esse vazio foi quando eu conheci essa fé, que me libertou e já faz isso, vai fazer 21 anos já. E depois disso eu reconstruí, primeiro reconquistei a minha esposa, reconstruí meu casamento. Deus me fez prosperar, eu comecei a trabalhar assim, uma coisa ganhando na época, eu pagava, mesmo nessa vida eu pagava colégio para meu filho. Eu passei a ganhar R$600, era muito pouco. Falei, meu Deus, hoje eu não posso mais roubar nem nada, você vai ter que me honrar. E aí comecei a vender espetinho de camarão na 25, com 6 meses eu comprei um carro e comecei a vender, comprar carro. Depois Deus abençoou, eu abri uma empresa de construção. Hoje, resumindo, bispo, assim, estou com 30 anos casado, meu filho hoje tem 27, está na presença de Deus. E aquelas pessoas que eu falei que era a minha referência no crime, que era o meu gerente no tráfico, hoje evangeliza comigo, estão todos na igreja comigo. O que eu alugava a arma,
e carro para assalto que fornecia as drogas, também estou na igreja. Então, assim, e depois dessa libertação a gente quer ajudar aquelas pessoas para entender que há uma felicidade sem... Receber o Espírito Santo. Sim, Senhor. Hoje eu sirvo a Deus também como obreiro e, enfim, em tudo Deus tem me honrado. Graças a Deus. Amém. Que honre muito mais. Obrigado.